Bloqueios criativos. De onde vêm, como se alimentam e como se reproduzem? Quem nunca sofreu nas mãos de um grande e poderoso bloqueio literário? É quando você tá criando uma história, trabalhando em uma história e por algum motivo você perde a vontade de escrever, ou você se senta e parece que nada sai, por mais que você escreva parece que nunca tá bom. É como se de repente você começasse a patinar, alguma coisa estivesse bloqueando literalmente o seu caminho, impedindo que você continue o seu processo livremente, fluindo. Pra gente entender melhor, pense naquele dia que você tava mega inspirado, você se sentou para escrever, nem viu as horas passarem, tava uma delícia tá ali escrevendo. Bloqueio literário provoca exatamente o efeito contrário. A gente se senta, a gente começa a se sentir culpado porque nada sai direito e o prazo tá passando. É uma sensação péssima e quanto mais o bloqueio interfere nas nossas emoções, no nosso sentimento, na situação, parece que ele piora. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 3 possíveis situações que podem provocar um bloqueio literário. Quem sabe é a razão do bloqueio que você está vivendo nesse exato momento. Para quem está acompanhando os vídeos da jornada do herói, eu vou continuar. Enquanto eu estou produzindo esses vídeos, eu trago esse conteúdo para que vocês, enquanto isso, não fiquem sem vídeos aqui no canal, né? Já fiquei um tempinho aí sem postar, a correria tá grande, mas a gente não para nunca. Para a primeira situação, eu vou dar o exemplo de uma aula de yoga que eu tive. Tem a postura do Shirshasana, enfim, é a postura da invertida, que você fica de ponta cabeça. E quando a gente está aprendendo a fazer essa postura, a gente sempre faz perto da parede, porque você vai levantando suas pernas e se você desequilibrar, você bate na parede. Você não vira uma cambalhota e não cai estatelada do outro lado. Já fazia meses que estávamos aprendendo e mesmo a gente percebendo que já conseguia ter certa firmeza na postura, nenhuma de nós tinha coragem de sair de perto da parede. Até que teve um dia que eu nunca me esqueço desse exercício que a professora fez com a gente. Ela disse: pessoal, eu quero todo mundo aqui no meio da sala, hoje a gente vai fazer uma aula de cair. Na nossa frente a professora pegou, virou de ponta cabeça e caiu. Ela falou: eu vou ensinar vocês a caírem. Ela nos ensinou as técnicas para que a gente soubesse cair sem se machucar. Eu me lembro quando chegou a minha vez, né? Fiquei olhando pro chão, falei: gente, eu vou cair, vou torcer meu pescoço, eu vou bater minha perna, bater meu braço. E pensando nas dicas que ela deu, peguei, subi, desequilibrei de propósito, caí. Quando eu percebi que eu consegui cair direitinho, aquilo foi tão libertador, foi tão bom. Falei: gente, e não é que dá pra cair sem se machucar? E desse dia em diante eu tive coragem de fazer a postura longe da parede, mas porque a professora nos obrigou, nos forçou a cair. Lógico que dando as instruções corretas. Por que é que eu tô contando essa história aqui num vídeo literário? Porque é o seguinte, o primeiro fator que às vezes pode estar bloqueando a sua criatividade e a continuação da sua história pode ser justamente o medo de cair. Ou seja, o medo da opinião das pessoas, o medo de você ser ridicularizado, o medo de você estar escrevendo sobre um tema sem muita propriedade. Vamos dar um exemplo, você está escrevendo um livro, um texto, enfim, que aborda uma questão racista e você tem medo de como isso vai pegar bem ou mal na sociedade. Será que vão se sentir representados ou vão se sentir alvos de preconceito e racismo, as pessoas que leem sua história? Ou você resolve retratar uma história que se passa no século XV, mas você ainda tá com um pouco de medo, você vai escrever uma cena, não tem certeza como é que as pessoas se comunicavam, se esse ou aquele elemento realmente existia ou não existia, e se eu escrever besteira, ai meu Deus, e se um historiador pegar meu livro pra ler e me ridicularizar porque eu escrevi uma coisa que não tinha nada a ver com a época? Samantha escrevendo o pássaro, esse era totalmente o meu sentimento antes de publicar esse livro. E o medo mais comum de todos, que todos nós temos: e se ninguém gostar da minha história, e se todo mundo começar a falar mal, e se eu começar a receber crítica negativa, e se começarem a zombar de mim no Scoob, nos blogs, nas redes sociais? Olha quantos medos bloqueando a nossa criatividade. A criatividade, ela tem que ser livre, a gente não pode ter esse tipo de medo do que vão achar, o que vão falar, o que vão pensar. A gente tem que criar aquilo que está na nossa alma, aquilo que está no nosso coração. Quando a gente tem esse tipo de medo, a gente começa a criar barreiras de proteção para não se expor. A gente não quer se expor ao ridículo, a gente não quer se expor a uma crítica negativa. Não só porque é chato receber uma crítica negativa, mas pelo medo disso propagar, da gente virar meme na internet, sei lá. E como você pode se esquivar desse bloqueio? Fazendo a mesma coisa que a minha professora de yoga fez com a gente, se forçando a cair.
Então faça o quê? Pega esse livro, essa história que você tá morrendo de medo do que as pessoas vão achar e dê para outras pessoas lerem. Por exemplo, é um livro que você tá com medo de ter cometido alguma gafe na época histórica que você retratou ou nos costumes daquela época? Dá para um amigo seu grande conhecedor de história, um professor de história, uma pessoa culta. Dá para essa pessoa ler e fala assim, seguinte, pode esculachar à vontade tudo que você achar que tá uma... Ou você tá com medo apenas das críticas, você tá com medo das opiniões das pessoas? Escolhe um grupo de leitores beta, dá para eles lerem, pede a opinião deles, receba essas críticas. Ou, aí já é um tratamento de choque. Entre nesses sites de publicação, Wattpad, Swig, Amazon, publique seu texto. Nem que você publique só um capítulo, só um texto, não precisa ser o livro em que você está bloqueado, mas publica alguma coisa sua lá e acompanhe os comentários. Quando vier aquela crítica negativa bem grotesca, aquela que chateia, que trinca o coração e faz o olho encher de água, leia essa crítica, sinta essa crítica. Leia, releia, leia de novo, esfregue na sua própria cara até você perceber o seguinte, é normal. Todo escritor recebe crítica negativa e entre nos trabalhos de grandes escritores que você admira e leia as críticas negativas que eles recebem também. É normal. Ninguém está isento de críticas negativas. E mais, além de você criar mais familiaridade com essas críticas negativas, você vai ter a oportunidade de identificar pontos que você percebe que muita gente está falando a mesma coisa e que você pode melhorar na sua história antes de eventualmente publicar para uma editora ou publicar definitivamente o texto completo. Você tem aí uma versão de teste da sua escrita e opiniões de graça para você poder trabalhar e se sentir mais seguro. Logo, esse bloqueio vai desaparecendo. Para o segundo bloqueio criativo, eu vou dar mais uma metáfora. Para quem assistiu o seriado Lost, quem não assistiu não é nenhum spoiler grave, tá? Tem uma parte em que o pessoal que chegou naquela ilha, né, eles encontram uma pessoa que diz pra eles que existe um botão nessa ilha que a cada 108 minutos precisa ser apertado, senão uma coisa muito ruim vai acontecer. É essa a instrução que eles recebem. E eles passam então a cuidar desse botão. Ele começa a se aproximar dos 108 minutos, soa um alarme, um deles vai lá e aperta o botão. Passa 108 minutos, soa o alarme, vai outra pessoa e aperta o botão. Inevitavelmente chega aquele momento em que um deles diz: por que nós estamos apertando esse botão? Por que a gente está tendo trabalho de se revezar, criar turnos, a pessoa acordar no meio da noite para apertar um botão? O que vai acontecer se a gente não apertar esse botão? Qual é o propósito desse botão? E é essa a palavra-chave do segundo bloqueio criativo: propósito. Pode ter um momento em que você está escrevendo sua história, seu livro, está lidando com a sua carreira e você se pergunta a mesma coisa que esse pessoal da Ilha de Lost se perguntou: qual o propósito de apertar esse botão? Qual o propósito de eu dedicar tantas horas aqui sentada escrevendo? Qual o propósito de eu publicar esse livro, de eu levar minha carreira de escritora adiante? Esse pode ser um momento decisivo de, quem sabe, você decidir que não quer mais ser um escritor, que não tem nada de errado, de repente seu caminho é outro. Mas se é que você vai continuar a ser um escritor, talvez você tenha se perdido do seu propósito. Não, eu quero ser escritor para emocionar as pessoas, para representar uma classe. Ou não o propósito da carreira como um todo, mas talvez o propósito daquele livro em que você está bloqueado. O propósito desse livro é representar a classe LGBT. O propósito desse livro é despertar as pessoas para uma realidade X. O propósito desse livro, enfim, ele pode ter um propósito que durante a escrita você se perdeu dele, ou você não está mais enxergando, ou você não está mais vendo sentido, ou de repente você se perdeu mesmo dele dentro da sua cabeça, você precisa voltar a estudar aquele assunto, se conectar de novo com aquela verdade e então voltar a criar ciente do que você quer com aquele livro. É mais ou menos no filme O Rei Leão, acredito que a maioria de vocês assistiu, quando o Simba, adulto, ele foge da responsabilidade de suceder o pai, de ser rei, porque ele tem N culpas na cabeça dele, e o momento da virada, o momento que ele toma a decisão de voltar, enfrentar o tio dele e pegar o reino de volta para ele, para salvar todo aquele povo, é quando ele ouve a voz do pai, vinda do céu, dizendo: lembre-se de quem você é. Ou melhor, lembre-se de quem você é. Que imitação maravilhosa.
É isso, lembre-se de quem você é enquanto escritor, lembre-se do que o seu livro tem a fazer pela sociedade, pela sua classe leitora, lembre-se. E o terceiro e último motivo de um bloqueio criativo acontecer, não que sejam só esses três, mas no meu ponto de vista são os três mais comuns, é você se perder do caminho que a sua história está tomando. Você vai se sentar para escrever, dá aquele nó na cabeça. Personagem mesmo que estava envolvido, que dia mesmo da semana ou do ano era na história, que época do ano que era, em que país mesmo que eles estão, qual estação do ano será que tá, eu tô colocando aqui que tá calor, mas que mês mesmo que era, e pra onde que eles estavam indo mesmo, e, meu Deus do céu, calma, para tudo. Todo esse tipo de pergunta gera necessidade de reler a partir de algum ponto, pegar o seu roteiro, ver, então, peraí, eles estavam ali, sei lá, na praça jogando bola e depois disso que eles já iam pra praia ou antes eles iam fazer outra coisa. Isso significa o quê? E como que é a forma da gente se prevenir contra esse tipo de bloqueio? Primeiro, você ter um roteiro muito bem estruturado, né, tópicos ou um começo, meio e fim da sua história mostrando o caminho. E no próprio corpo do texto, eu faço isso e me ajuda muito, você ir deixando dicas. Por exemplo, antes de cada cena, eu deixo uma anotação grifada de amarelo para eu apagar depois, mostrando que dia do mês, ano, enfim é. Por exemplo, né, domingo 11 de dezembro de 2016. Eu sei que está naquele dia, que é um domingo e aquela história, aquela cena está acontecendo num domingo. Porque se eu fizer passar 3 dias, eu sei que vai ser então segunda, terça, quarta. E não só no corpo do texto, no seu próprio roteiro, ficha técnica, seja do lugar, dos personagens, qualquer informação que seja relevante para você não perder o fio da meada durante a criação da sua história. Deixe essas informações de fácil acesso para você. E se mesmo que você tenha feito um roteiro, tenha feito fichinhas técnicas, N fichas que você achou necessárias, você ainda se perdeu, você percebeu que a hora que você se senta para escrever tá muito difícil captar os detalhes, reveja esse roteiro, reveja essas fichas, releia, pense, será que você fez um roteiro muito amplo? A menina, ela é uma menina escritora, se apaixona por um cantor, eles se casam e vivem felizes para sempre. Tá, é um roteiro, mas como é que uma coisa se conecta à outra? Como é que os acontecimentos se desenrolam? Onde que você colocou cada ponto de virada? Inclusive aqueles vídeos com os passos da jornada do herói podem ajudar você a identificar se uma dessas etapas não tá um pouco perdida, se tá faltando você colocar tal tipo de informação ou de emoção aqui ou ali para sua história ficar um pouco mais alinhada, um pouco mais redondinha na cabeça do seu leitor. É como você viajar, vamos supor, para a Índia. A Índia que a gente vê na internet, que tem um monte de lugar lindo para você visitar, tem muita história, mas é a mesma coisa que você viajar para lá sem ter se preparado. Você não sabe em que hotel você vai ficar, você não sabe que pontos turísticos você vai visitar, você não sabe o que fica perto de onde, qual a distância em quilômetros de uma atração para outra. Ou seja, você vai conhecer a Índia, você ali meio de supetão vai conseguir conhecer alguma coisa. Mas se você se planeja antes da viagem, você já reserva o seu hotel, você já cria um roteiro de viagem que na ida você vai para um lugar X e na volta aproveita, passa perto de Y, já conhece também, você vai aproveitar muito mais a viagem. Então prepare o roteiro da sua jornada literária, da sua grande viagem, quando você for embarcar na escrita. Afinal, é um universo só seu, que só você tem o poder de criá-lo e de ter todas as informações organizadas que te ajudem a jogar isso no papel sem ficar gastando neurônio para lembrar cor de olho de personagem, que dia é, que estação do ano, que tudo isso vai empacando a gente mesmo. Espero que meu vídeo tenha te ajudado, quem sabe você identificou aqui um dos bloqueios que está te atrapalhando e me conta nos comentários, você tá passando por um bloqueio criativo? Já passou? Como é que você superou? Tem algum outro motivo que eu não falei aqui e você acha que também faz muito sentido? Coloca nos comentários pra gente poder colaborar um com o outro. Um beijo e até o próximo vídeo.